Mas tem uma coisa que eu noto que traz assim uma sensação, uma emoção muito forte, que é você sentir que a empresa agora é menos dependente de você. Ou seja, se está tudo documentado, você pode se dar o luxo, vou usar até essa palavra, né? De se ausentar da empresa durante um tempo para tirar férias, para descansar um pouco mais do que você descansava antes, porque agora os processos estão documentados, então outras pessoas, quando você treina elas, conseguem fazer exatamente aquilo que você fazia. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Hoje a gente vai falar de um dos maiores pilares da gestão, né? Mais especificamente o segundo pilar mais importante, quando se trata de gerenciamento de empresas, né? E eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque esse assunto, né? A gestão desse assunto, desse pilar, vale para qualquer tipo de empresa. Então, se você tem uma empresa, fique ligado, porque com certeza vai te ajudar aí na gestão do seu negócio, né? Eu me chamo Sara, estou aqui com a Tederaldo, né? Como eu disse, que é um podcast chamado Gestão 365, e aqui o nosso objetivo é ajudar você, empresário, a gerenciar sua empresa, torná-la mais lucrativa e ainda ganhar mais tempo na vida pessoal, né? Tudo bem, Tederaldo? Tudo bom, Sara? Hoje, então, a gente vai falar sobre esse assunto, né? Esse segundo pilar que eu mencionei, que se chama, né? Que a gente costuma falar, que se chama gestão de processos, né? E eu queria saber, assim, ó, Tederaldo, pelo que eu vejo, não são muitos empresários que conhecem esse termo, que entendem muito sobre gestão de processo, né? Isso é verdade? Isso realmente é uma coisa que os empresários desconhecem? Esse assunto, gestão de processo, ele é bem desconhecido pelas pequenas empresas. As pessoas até conhecem a palavra processo, mas nem sabem direito o que é. E gestão de processo, pior ainda. Isso é mais conhecido por médias empresas e principalmente por grandes empresas. Eu diria que todas as grandes empresas conhecem bem esse assunto. Nem todas aplicam isso como deveriam, mas elas conhecem porque precisam conhecer. E a gente vai entender isso melhor aqui ao longo desse podcast, né? Porque que a grande empresa tem que conhecer essa parte de gestão de processos, né? Tá certo. Então, acho que, né, para quem não conhece, acho que é legal você explicar primeiro o que é, né? O que é a gestão de processo, para ver se o empresário se identifica, né? Se ele se identifica que tem realmente também esse problema na empresa dele. Então, queria que você desse uma explicada aí, o que é gestão de processo. Legal, vamos lá. Bom, antes de explicar o que é gestão de processos, deixa eu explicar o que é um processo. Porque às vezes o empresário confunde a diferença entre procedimento, atividade, processo. A gente pode dizer que um processo é uma tarefa que a empresa tem, seja uma tarefa interna, ou seja uma tarefa externa, algo que ela faz para fora. E essa tarefa ela tem mais de um passo, ela tem mais de uma atividade envolvida. Isso é um processo. Se eu estiver falando de uma tarefa que tem uma atividade só, eu não preciso considerar isso um processo, eu considero só uma atividade. Então, por exemplo, existe uma tarefa que toda empresa tem, que é uma tarefa de atender o cliente. Então, eu posso dizer que existe um processo para atender o cliente. E esse processo de atender o cliente tem várias atividades, tem vários passos, né? Uhum. O cliente ligou para a sua empresa, você atendeu a ligação, passo 1. Você procurou saber o que ele queria, se era um problema, se era uma dúvida, se ele está querendo comprar alguma coisa nova, quem sabe. Passo 2, que se identificar o que o cliente está querendo. Passo 3, você encaminhar ali o pedido dele, né? De novo, pode ser um problema que você resolveu, pode ser uma dúvida. Passo 3 seria encaminhar esse problema. O passo 4 poderia ser, depois que você fez isso, saber se o cliente ficou satisfeito com o seu atendimento. E aí, se ele não ficou, você pode ter um quarto, agora já me perdi, quarto, quinto passo, não importa, né? Onde você vai estabelecer uma nova ação, se ele não ficou satisfeito, ou vai registrar que o cliente ficou satisfeito para que você faça a mesma coisa. Então, perceba que eu falei de uma tarefa chamada atendimento a cliente, e essa tarefa tem vários passos. Isso, então, é um processo.
Esse é um processo que eu chamo que ele é parte interno e parte externa, porque ele tem uma interface com o mundo externo da empresa, que é o cliente. Então, acho que ficou claro. Bom, quando a gente fala de gestão de processos, como a palavra própria, o nome de gestão, significaria eu gerenciar bem os processos que a minha empresa tem, seja esse de cliente, seja um processo que você tem de produzir um determinado serviço que você vai entregar para o cliente, um relatório que você vai entregar para ele, seja um processo para fechar a sua contabilidade, para controlar seu financeiro, tem vários processos de limpeza da empresa, né? Se for uma empresa maior, tem vários processos. A gestão dos processos significa você gerenciar, como o nome diz, esses processos. O que é que significa gerenciar esse processo? Significa você saber se eles estão funcionando adequadamente ou não. Se tem coisas para você melhorar nos processos. Então, nesse que eu falei de atendimento a cliente, na descrição que eu fiz, eu deveria talvez ter um processo que seria quando o cliente me pede alguma coisa e eu vou dizer para ele que eu vou atender, eu registrar a data que eu me comprometi a atender o cliente. E eu posso me esquecer disso depois que a ligação for desligada. A gente está falando de ligação, mas pode ser o WhatsApp, pode ser o que for, né? Eu já não sei direito qual foi a data que eu me comprometi a atender para o cliente. Quer dizer, tem ali uma falha naquele processo, que na medida em que eu gerenciar esse processo, eu vou melhorar ele no dia a dia. Então, não vou me estender demais, porque a gente vai falar isso aqui ao longo desse podcast. Mas eu acho que ficou claro, né? O que são as duas partes. Então, ótimo. Então, o processo ele ajuda você também a identificar, né, as falhas da empresa e melhorar, né? Tornar a empresa mais eficiente como um todo, né? Exatamente, Sara, exatamente. E agora você explicou um pouco, né, sobre coisas que eu entendo que tem em qualquer tipo de empresa, mas para você explicar melhor, né? Isso serve realmente para qualquer setor de empresa, né? A gestão de processos serve para desde uma empresa que tem uma coisa mais complexa, uma empresa de tecnologia, uma empresa de salgados, serve para qualquer tipo de empresa? Sim, serve. O que diferencia uma empresa de outra, que nós falamos em processo, é que quanto mais complexa a empresa for, possivelmente os processos dela serão mais complexos, por razões óbvias, né? Você deu um exemplo bom aí, que foi uma empresa de tecnologia, a fabricação de um software, o desenvolvimento de um software, falando em empresa de tecnologia, ele é um processo complexo, o desenvolvimento de um software, né? Uhum. É mais complexo do que um processo de, por exemplo, que uma livraria tem. E eu não estou dizendo que o processo que uma livraria tem não é complexo. É também, né? Administrar aqueles livros, estoques, né? Colocar tudo ali no lugar certo, os preços. Bom, mas um software, e eu posso dizer isso que eu trabalhei na empresa de software, eles são processos mais complexos. Essa é a diferença de uma para outra, mas a utilidade de você fazer gestão de processo em todo tipo de negócio é muito alta, como nós vamos conseguir ver aqui nesse podcast de hoje. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, qualquer tipo de empresa. Eu não conhecia ainda nenhuma empresa em que isso não fosse importante, sabe? Mas quando você fala qualquer tipo de empresa, você se refere também ao tamanho dela, né? A gestão de processos é voltada mais para grandes empresas ou pequenas e médias também, né? Precisam, né, disso, da gestão. Certo. Se aplica, sim, também a pequenas e médias empresas. Você até na abertura falou isso, eu achei muito bom, você dizendo que isso servia para qualquer tipo de empresa. Se aplica até, de novo, né, Sara? Quer dizer, quanto maior a empresa, possivelmente ela vai ter mais processos, os processos serão mais, eu não diria complexos, mas serão mais extensos, vamos chamar assim. Bom, ser extenso significa que é mais complexo do que uma empresa muito pequena, que as coisas vão ser mais simples mesmo no dia a dia. Mas é interessante essa sua pergunta, porque isso vale até para uma empresa individual. Porque às vezes a empresa, imagina a empresa de consultoria, que a empresa é só o dono lá e ele próprio presta consultoria. Se ele fizer um bom uso dos processos, da gestão dos processos e da documentação desses processos, isso vai servir para ele próprio. Porque quando eu vou prestar uma consultoria num cliente, tomando esse exemplo da consultoria, certo? Eu posso esquecer de coisas que eu teria que fazer lá na casa do cliente. Imagina que eu saio da minha casa para prestar uma consultoria na casa do cliente, e aí eu anotei tudo que eu tenho que fazer lá. Vou lá, faço a consultoria, quando chego em casa, digo, eita, que eu esqueci de perguntar para o cliente se ele está, digamos, controlando o fluxo de caixa dele. Não lembrei de fazer isso. Ah, mas eu posso perguntar por telefone. Não posso, porque eu teria que perguntar e ver, né?
se ele está controlando o caixa adequadamente, entendeu? Alguém dando consultoria na casa de um cliente. Ora, se então eu tenho os processos documentados, quando eu vou fazer uma visita para o cliente de consultoria, eu não vou esquecer, concorda? Porque eu vou ter tudo escrito lá. Se eu, quando visito o cliente, nesse exemplo da consultoria, eu já sei o que é que eu vou perguntar para ele, tem uma lista, tem um checklist. Um checklist é um processo. Por que é um processo? Porque tem vários passos, né? Se eu tenho um checklist, eu não vou esquecer o que eu vou fazer para o cliente. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou ganhar tempo, eu não vou prestar um mau serviço para o cliente. Percebe como é valioso o processo, mesmo para uma empresa muito pequena e mesmo para uma empresa técnica, um dono só. Não sei se ficou claro. Sim, é muito legal, né? Acho que foi um bom exemplo, porque você, né, um empresário, quando ele se imagina sozinho, ele acha que não vai precisar, né, fazer essa gestão de processo, que ela é para outras pessoas, quando realmente ajuda no funcionamento da empresa de qualquer tipo, né, qualquer tamanho, né, porque isso que você falou ajuda, né, de qualquer forma, né, a gestão de processo realmente é muito efetiva, né, porque senão, como você fala, né, termina que as atividades não são realizadas da maneira que deveriam ser, né, agiliza também, né, o Pois é. cumprimento. Legal. E, Otoderaldo, você como empresário, né, como já teve outras empresas até, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência nas outras empresas, nessa de agora, da gestão 365. Como foi a sua experiência na prática com essa gestão de processo? Legal. Veja, eu tive uma experiência bem, eu diria, aprofundada com essa questão, porque fui obrigado, né, a fazer isso. Vou explicar isso melhor, quando a gente usa a palavra obrigado, eu vou explicar isso melhor, né? Porque pelo seguinte, veja, mas eu queria dizer que antes desses acontecimentos que me obrigaram a cuidar mais de gestão de processo, eu sempre gostei muito de documentar as coisas que eu tinha que fazer, sabe? Mania, eu acho até que eu já contei isso em outra ocasião, eu sempre tive uma mania de documentar aquilo tudo que eu iria fazer, talvez porque eu tenha muito cedo começado a gerenciar pessoas, e como eu não queria me esquecer o que eu ia pedir para as pessoas, ou quando eu pedia, eu não queria esquecer o que eu tinha pedido para elas, para depois eu lembrar, para poder cobrar elas, eu sempre procurava documentar todos os passos, né, do que uma determinada pessoa tinha que fazer. Então, quando eu pedi uma tarefa qualquer, olha, você vai lá no cliente e preste aquele atendimento. Eu anotava o que é que ela tinha que fazer. Você tem que fazer isso, isso, isso. Eu, sem saber até, Sara, que processo existia, nem imaginava que isso existia na minha cabeça, mas eu já tinha uma certa desinclinação, né, para deixar as coisas mais organizadas dessa maneira. E aí, quando eu era executivo ainda na empresa de tecnologia que eu trabalhei, antes até de eu ser empresário, naquele momento, a gente tinha uma demanda muito grande dos clientes pela história das certificações ISO 9000. Para quem não sabe, certificação ISO 9000 são exigências de mercado, são padrões que você comprova para o mercado, que você cumpre determinados requisitos quando você presta um serviço para o cliente, e por isso um órgão regulador lhe dá um selo dizendo que você tem um padrão de qualidade X. Então, imagine, eu trabalhava numa empresa de software, eu desenvolvia software, e eu podia provar para um cliente meu que quando eu entregava um software para ele, eu integrava baseado num determinado padrão de qualidade. É o que se chama ISO 9000. Inclusive, é um padrão internacional. Isso me habilitava a prestar serviço não apenas no Brasil, mas eu poderia prestar serviço com a mesma qualidade para fora do Brasil, porque nós estamos falando de certificados internacionais. Como eu atendia grandes empresas, essas empresas grandes, elas exigiam isso, né? Elas não podiam exigir, mas elas diziam assim para mim, bom, a gente vai fazer uma concorrência, Federal. Vamos trazer 3 empresas aqui para ver quem seria nosso melhor fornecedor, né? Imagine eu negociando com uma grande empresa, e ela me dizia isso. E olha, Tadeudo, nós vamos colocar aqui na balança de que quem tiver um certificado ISO 9000 vai pesar mais para a gente escolher. Então, quando eu usei a palavra obrigado, né? Eu precisei, para me tornar competitivo, me certificar ISO 9000. E para a gente se certificar ISO 9000, isso ainda hoje é assim, você precisa ter todos os processos muito bem documentados. Você precisa fazer a gestão dos processos, não só documentados, né? Você precisa reexaminar eles periodicamente, porque você é auditado pelos órgãos reguladores, eles vão lá uma vez por ano
Porque você está dizendo que está cumprindo tudo, mas será que você está? Eles vão lá uma vez por ano para auditar, para saber se você está cumprindo ou não. Então, na unidade, né, que eu tomava conta nessa empresa de tecnologia, eu certifiquei essa unidade, sei lá, 5, 6 vezes. Porque todo ano, né, a gente tinha que, se não recertificar, fazer o processo todo de novo, eu precisava, pelo menos, manter o sistema da qualidade funcionando. Eu estou sendo bem didático para que o empresário entenda que ele pode fazer isso na empresa dele também. Ele pode certificar, inclusive, como, né, tendo um sistema de qualidade, e para isso, ele vai ter que, obrigatoriamente, ter gestão de processo. Bom, como eu fiz isso, eu precisei conhecer esse assunto cada vez mais. Eu tive que ler mesmo a norma, né, a norma ISO, para entender isso mais a fundo. Claro que nós contratamos um especialista em processo, porque não dava tempo de eu aprender tudo isso. A gente contratou uma pessoa que tinha muita experiência, contratamos mesmo como uma pessoa da empresa, né? Ele, inclusive, atendia não só a minha unidade, atendia outras unidades também. Mas como isso era algo essencial para a gestão, e o que a gente ensina aqui, Sara, nesses nossos métodos de gestão 365, se é essencial, você, como empresário, precisa fazer o quê? Precisa conhecer também, precisa dominar. Então, eu entrei a fundo, estudei a norma e dominei também essa matéria, vamos chamar assim, gestão de processo. Então, foi por aí que eu... E quando eu abri a minha empresa, eu fiz a mesma coisa. Eu certifiquei a minha empresa também. Nesse caso, eu fiz isso praticamente só, né? Quando eu digo só, nós não precisamos contratar ninguém especialista para fazer. A pessoa que era especialista tinha ficado na empresa que eu trabalhava antes. Então, eu adquiri uma experiência muito grande com isso. E aí tem uma coisa muito boa para os empresários nos ouvirem aqui. Nos ouvirem aqui, ó, pega aí um papel e anota o que eu vou falar. O que eu vi de bom quando se fala em processos, e por isso que eu considero um pilar para qualquer tipo de empresa, que ao longo do tempo, essa ciência de certificação de qualidade, de gestão de processos, que era para grandes empresas quando eu comecei, ela foi sendo simplificada ao longo dos anos. Então, quando eu certifiquei a minha empresa, eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, mas eu não abri uma grande empresa de tecnologia, eu abri uma pequena e média empresa. Então, quando eu certifiquei a minha empresa, eu já sim certifiquei com um modelo muito mais simples do que tinha aplicado na empresa. O que significa que, hoje, vou chamar essa palavra ciência, mas não é para assustar o empresário achando que isso é complicado, não, viu? É só porque o mercado chama de ciência. É muito simples, é simples. Não quer dizer que é fácil, né? A gente sempre separa que dá trabalho. Não é fácil porque dá trabalho, mas é simples. Hoje, os processos, hoje, a gestão de processos é muito mais simples do que era quando eu certifiquei alguns anos atrás. Tem menos burocracia, é tudo mais objetivo quando você documenta os processos e por aí vai, tá? Estou dizendo tudo isso para você, empresário, pequeno e médio, que está nos ouvindo, não achar que isso é complicado e que, isso não é para mim. Não, é para você sim, e é muito mais simples do que era no passado. Então, não sei se contei aí a minha vivência nessa história. Uma boa notícia, então, né? Simplificou, então, né? Uma boa notícia para os empresários aí, né? Para fazer. Se o empresário ficou com medo, agora você deu uma aliviada, né? Então, se você conseguiu, né? Acho que todo empresário consegue, né? E que bom, né? Que teve essa adaptação das grandes empresas para as pequenas e médias, né? Porque realmente uma grande empresa é muito mais complexa. Então, com certeza, né? Seria mais complexo. Mas para uma pequena e média empresa, né? A simplificação faz sentido, né? E, Taderalda, você falou um pouco, né? Da sua vivência, de como você, na prática, né? Encarou essa gestão de processo. Mas eu queria saber agora quais são os benefícios, né? Que a gestão de processos traz para uma empresa, né? Para convencer o empresário que ele precisa também fazer na empresa dele. Bom, veja só, gestão de processos ele é algo inerente à gestão da empresa. Você, inclusive, falou que ele é um dos pilares, ele é o segundo pilar. O primeiro pilar é a gestão das pessoas, né? Logo depois vem encostado em gestão das pessoas e gestão dos processos. Então, como ele é um dos pilares da gestão e como a nossa promessa, que a gente fala, né, para os empresários, a gente diz para os empresários, é que a gestão atende a 2 grandes objetivos, né? Você lembra muito bem disso. A gestão serve para que você aumente os lucros da empresa e a gestão serve para que você consiga reduzir a sua sobrecarga como empresário, para que você tenha mais tempo na vida pessoal, ou para que você tenha mais tempo para atuar na parte estratégica da empresa. Então, esses 2 objetivos que a gestão
proporciona, a gestão de processo também proporciona. Então, repetindo, a gestão de processo vai lhe ajudar a aumentar os lucros da empresa e vai lhe ajudar a ter mais tempo na vida pessoal. Muito bom, né? Eu acho que é o que todo empresário quer, né? Lucro e tempo. O que é que a gente está querendo mais? Muito bom, então. E você podia explicar um pouco melhor por que a gestão de processo ajuda a aumentar os lucros da empresa? Claro, claro. É claro isso, quer dizer, é simples de entender isso. Veja, a gestão de processos, ela vai, digamos, aumentar a eficiência operacional da empresa. A eficiência operacional, você imagine que você está dirigindo um carro, e se o carro não tiver uma boa eficiência operacional, ele vai gastar mais combustível e vai dar mais trabalho para você mover ele na estrada. Sabe aquele carro que você, não acontece, você aperta no acelerador, parece que ele não vai. Você sobe uma ladeira, ele trava, você tem que desligar o ar-condicionado, às vezes, para ele subir. Não acontece isso com um carro com um carro menos potente? Uhum. Quando você tem uma maior eficiência operacional de um carro, ele vai deslizar melhor na estrada. Então, isso é o que se chama eficiência operacional. Quando a gente pensa numa empresa, é como se, vamos imaginar, Sara, uma empresa como se tivesse engrenagens, são várias engrenagens, né? Quando você coloca essas engrenagens para funcionar, se elas tiverem boa eficiência operacional, elas vão rodar de maneira mais suave. Se elas não tiverem eficiência, vão travar, né? Vão ficar mais difícil você rodar elas. Quando você tem gestão de processo, você tem maior eficiência operacional. Por que isso? Vou dar um exemplo para ficar claro. Quando você tem um processo e esse processo tem falhas, lembra aquele que nós falamos de atendimento ao cliente? Se esse processo tiver alguma falha, e você vai ter que refazer determinadas atividades. Então, se quando eu atendo um cliente, tem lá um passo que eu deixo de fazer, que é um passo de saber se o cliente ficou satisfeito ou não com o meu serviço, eu posso perder cliente, porque o cliente ficou insatisfeito, não falou nada e foi embora. E se eu perco clientes, eu tenho menor eficiência operacional. Porque eu vou perder receita, vou ter menor lucro, não é verdade? A rigor, eu tenho menos lucro. Então, o processo, quando ele é bem gerenciado, eu tenho menos defeito nele, e quando eu tenho menos defeito, eu tenho menos retrabalho, que é refazer uma determinada atividade, e com isso eu ganho tempo, né? Já estou me adentrando aqui com a pergunta de tempo, não sei nem se eu ia fazer, mas tempo, ganho dinheiro, ganho lucro, e por aí vai. Outra coisa, vou dar outro exemplo que é muito comum, sabe? Os empresários me dizem assim, ô Tederaldo, estou precisando contratar mais gente para a minha empresa. Porque agora eu tinha 10 clientes, agora tenho 15, não estou dando mais conta do recado. Então, me perguntam assim mesmo, viu? Você me aconselha a contratar mais gente? Eu digo, talvez, né? Mas antes, vamos dar uma olhada no seu processo de atendimento ao cliente. Quem sabe tem alguma redundância nesse processo, ou alguma ineficiência, e talvez você nem precise contratar mais pessoas. Agora, percebe que estamos falando de novo em aumento de lucro? Porque se você não contrata mais pessoas, se você aumentou a quantidade de clientes e não aumentou o seu custo, você vai ter o quê? Mais lucro, não é verdade? Então, quando você... Isso é um assunto que, quando a gente fala eficiência operacional, é um assunto bem amplo, né? Que a gente poderia detalhar isso um pouco mais, não, mas não é o objetivo do nosso podcast de hoje. Aqui é para deixar claro que você vai reduzir falhas, você vai tirar redundância, você vai fazer mais com menos, né? Esse exemplo que eu dei, e por aí vai. E com isso, aumenta o lucro necessariamente da empresa. Ficou claro, não ficou? Ficou. A gente falou, né, no começo sobre essa parte de como a gestão de processo torna a empresa mais eficiente, né? Essa eficiência operacional realmente faz sentido, né, lá dar mais lucro, porque se uma empresa é mais eficiente, é óbvio que ela vai gastar menos dinheiro, né? Vai produzir melhor, enfim. Então, foi muito bom. E aí você falou também do tempo, né? Também é relacionado a isso. Você podia falar um pouco melhor sobre como ganhar tempo está relacionado à gestão de processo e eficiência? Sim, sem dúvida. Eu diria que ganhar tempo tem outras variáveis além dessa, da eficiência operacional. Porque, veja, quando você documenta os processos, você é dono do negócio, eu lhe pergunto, quando você abre uma empresa, no início, se é você sozinho, ou você 2 ou 3 colaboradores, grande parte da inteligência do que precisa ser feito na empresa está onde? Está na cabeça do dono. Quem sabe como as coisas precisam ser feitas, quem é o dono, né? Desde a produção do serviço, do produto, até como ele quer atender o cliente, como ele vai fechar. É ele que sabe de tudo.
Como é que, então, ele tira esse conhecimento que está na cabeça dele e transfere isso para outras pessoas? Ele pode fazer isso falando. Você está aqui com você, Sara, eu vou lhe explicar como é que você tem que fazer determinada atividade. Eu estou só falando. Ou eu posso pegar esse meu conhecimento, colocar isso no papel. Quando eu falo papel, né? Papel no sentido figurado. Pode não ser um papel, pode ser um arquivo no computador. E eu vou agora dizer como é que uma determinada atividade é feita na empresa. Eu vou documentar o passo a passo de uma consultoria que eu presto para o cliente. Isso só estava na minha cabeça, e agora tem um passo a passo que eu uso para prestar uma consultoria para um cliente, ou você usou um exemplo também no início, para fabricar salgados. Tem um passo a passo para fabricar salgados. Vou comprar matéria-prima, faço assim, faço assado, faço a massa, frito, embalo, entrego no delivery. Não tem um passo a passo? Tem. Esse passo a passo está na cabeça do dono. Quando eu transfiro isso para um processo, quando eu documento, o que acontece? Outras pessoas agora vão poder fazer o que eu fazia. Com isso eu ganho o quê? Ganho tempo. Porque agora não sou eu que vou fazer aquilo, outras pessoas vão poder fazer também, percebe? Como eu, né, fico com mais tempo. Além disso, quem faz também a tarefa ganha mais tempo, porque ela não tem que lembrar do que tem que ser feito, está escrito agora. Então, não só você ganha tempo, mas as pessoas que trabalham com você também ganham tempo. Então, além de reduzir custo, ter eficiência operacional, tem um ganho de tempo assim, direto. Ficou claro, né? Muito bom, com certeza. Legal. Acho que agora o empresário está convencido, né? Não é possível, de que a gestão de processo vai ajudar com certeza, né? A gestão da empresa como um todo e a empresa ter mais lucro, ganhar mais tempo. Eu queria lembrar o empresário que está nos assistindo para deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse conteúdo e, né, comentar, por exemplo, por que a empresa dele não está tão eficiente, né? Como a gestão de processos poderia ajudar a empresa dele especificamente, né? O que é que esse conteúdo pode contribuir, né? Na gestão da empresa dele. Então, seria bem legal e compartilhar sempre com outros empresários para a gente atingir o maior número de pessoas, né? De empresários, para ter todos eles conseguirem ter uma boa gestão, né? Ter mais lucro na empresa, ter mais sucesso. E, Tederaldo, eu queria, assim, já que a gente, né, convenceu já o empresário de que ele precisa fazer a gestão de processo, agora eu queria que você falasse como fazer isso, né? Qual seria um passo a passo para fazer uma gestão eficiente, né, dos processos da empresa? Legal. Bom, eu queria primeiro reforçar essa sua palavra quando você fala em compartilhamento e dizer para o empresário o seguinte: compartilhe isso, sabe com quem? Compartilhe com seus fornecedores. Porque quanto melhor os seus fornecedores forem, quanto mais organizados eles forem, quanto mais eficiência operacional eles tiverem, menos eles podem lhe cobrar, né? Porque eles vão ter uma redução de custo. E se você ajudar eles a melhorar os processos deles, eu já fiz isso várias vezes com outros fornecedores, fiz não, né? A gente faz isso o tempo todo. Quando eu percebo que tem um fornecedor que ele não está estruturado adequadamente para lidar com o processo, o que nós fazemos, Sara? A gente procura ajudar ele de alguma forma para que ele melhore a eficiência operacional e com isso é um ganha-ganha, né? Ele ganha e eu ganho também porque eu vou ter um serviço de melhor qualidade. Então, compartilhem, além com seus amigos, empresários, compartilhem também com seus fornecedores maciçamente, porque eles vão lhe agradecer depois sobre isso aqui. Bom, você me perguntou qual é o passo a passo para gerenciar processo. Veja só. É uma excelente pergunta pela seguinte, vou explicar por quê. A primeira coisa que você deve fazer, peguem papel e lápis aí para vocês anotarem isso. A primeira coisa que vocês devem fazer, quando se fala em gestão de processo, é identificar quais são os processos mais críticos que a empresa tem. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente fica muito tentado a documentar todos os processos da empresa. A empresa tem vários processos. Mas a gente não deve documentar todos eles, a gente deve documentar aqueles que são mais críticos. O que é um processo crítico? O processo crítico é aquele que tem uma relação maior com os resultados que sua empresa gera, resultados financeiros. Então, atendimento ao cliente é um processo crítico? Claro que é, porque, né, se você tiver uma falha ali, você pode perder um cliente, então é super crítico. O processo de gestão financeira da sua empresa é crítico? Claro que é. Uma falha ali naquele processo de gestão financeira pode lhe fazer perder dinheiro. O processo de produção, você que é arquiteta, né? O processo de elaboração de uma planta, chama planta, é isso, sabe? De um projeto? É crítico. Projeto, né?
Então, o processo de elaboração do projeto é super crítico, porque, né? Aliás, os processos da produção da empresa são os mais críticos de todos. Então, isso precisa estar documentado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é listar os processos críticos para você se concentrar neles. Esquece os processos acessórios. Não quer dizer que você não possa documentar neles no futuro. Até pode, mas não se preocupe com eles agora. Primeiro passo. Segundo passo, isso não era assim antes, viu? Essa é a grande mudança das grandes empresas, como tinham mais recursos sobrando, documentavam muito mais processos. As pequenas, não. As orientações é para você focar nos processos críticos. Segundo passo, documentar os processos. Então, você identificou quais são os críticos, agora documenta. Tem técnicas para documentar que não vamos falar nisso hoje. Então, documenta os processos passo a passo. Depois que você documentar os processos, os críticos, lembrem-se, passo 3, treine seus colaboradores. Ah, mas eu não tenho um colaborador, então treine você mesmo. Incorpore aquilo. Ah, mas eu já sei, sabe? Mas esquece de vez em quando, né? Ou não esquece? Então, treine, incorpore. Mas vamos imaginar que a gente está falando de uma empresa maior, né? Sabe, que o público que nos ouve mais são empresas, né, que têm 5 funcionários ou mais. Então, para essas empresas, treine seus colaboradores. Não adianta você entregar o processo para eles, faça assim, não. Você vai agora ter reuniões com eles para você treinar. Depois que você treinou os colaboradores, o quarto passo é bote em ação. Agora mande brasa, bote para funcionar. Geraldo, mas eu já tinha um processo de atendimento ao cliente. Eu sei que você tinha um processo de atendimento ao cliente, mas agora você vai ter um processo diferente de atendimento ao cliente. Você sabe por que vai ser diferente? Porque, muito provavelmente, quando você documentar o processo, você tinha um processo de atendimento antes, não tinha? Quando você documentar ele vai ficar diferente do que você fazia antes. Vai ficar melhor. Naturalmente, isso vai acontecer. Então, agora você tem que implantar um processo novo, não é o antigo. Tirar o antigo do ar e colocar o novo. O próximo passo é você agora gerenciar os processos. Falamos isso no início. Então, eu identifiquei os críticos, eu documentei, eu treinei o colaborador, eu coloquei em ação. O que eu preciso fazer? Tem que olhar se esses processos estão funcionando adequadamente, se estão bons, se estão tendo falhas. E é isso que eu vou fazendo e vou aperfeiçoando os processos. Vou melhorando eles a cada dia e vou aumentando o lucro com isso. Vou ganhando mais tempo, porque eles vão ficar... tudo vai ficando cada vez melhor, as engrenagens vão funcionando cada vez melhor. Então, esse seria... Posso ter esquecido de algum, mas acho que não. Esse seria o passo a passo aí para você gerenciar processo, né? Interessante isso que você falou, né, de a empresa, né, é uma coisa que está sempre em movimento, então é natural que as coisas vão mudando e se transformando, então a gestão de processos realmente tem que acompanhar isso, né, não é uma coisa que você vai fazer uma vez e acabou, né, é uma coisa que você tem que acompanhar, né, é um processo contínuo da empresa, né, que você nunca vai parar de fazer a gestão, né. E tem mais alguma dica, alguma orientação que você gostaria de dar em relação a fazer uma boa gestão de processos? Tem sim. Veja, quando nós éramos certificados dos 9.000 na minha empresa de tecnologia, eu comentei, nós éramos auditados obrigatoriamente uma vez por ano. Então, um auditor externo, não podia ser alguém da nossa empresa, ele vinha de fora e os auditores mudavam, né, para que não houvesse vícios, né, de auditoria, e eles olhavam, então, se a gente estava cumprindo ou não o passo a passo que irá para ser cumprido. Então, mesmo que você não seja um certificado, se você for uma empresa um pouco maior, vai de novo aí 5, 6, 10 colaboradores, você deveria contratar um auditor, um consultor para vir na sua empresa e verificar se aquilo que você definiu que está no papel está sendo feito ou não. E também porque esse consultor, vou chamar de consultor, auditor, ele vai ter olhos mais aguçados para saber se você precisa fazer alguma melhoria no processo ou não. Sabe? Não é só uma questão de verificar se está sendo cumprido. São duas coisas que o auditor vê, Sara. Ele vai olhar se está sendo cumprido o que você determinou e se não tem alguma ineficiência ali que ele poderia melhorar para que o processo fique ainda mais otimizado. Ah, mas eu vou ter que pagar para um auditor uma vez por ano vir na minha empresa. Vai, mas você vai ver que o custo disso ele vai ser pago assim no primeiro ou segundo mês, porque o processo vai provavelmente ficar melhor. E quando as pessoas sabem, seus colaboradores, quando eles sabem que vem um auditor externo no dia tal para fazer uma auditoria, eles ficam mais preocupados,
Tinha gente que me dizia, quando eu era certificado, que não dormia, sério. Ele dizia no outro dia, Geraldo, eu não dormi direito, preocupado com a auditoria dos processos. E eu sempre dizia para minhas equipes o seguinte, ó, eu falo muito, viu? Porque quando o auditor vai na empresa, a primeira pessoa que ele conversa é o CEO da empresa, né? Eu era CEO da empresa, então a primeira pessoa que ele conversava era comigo, para ali ele pegar alguns pontos. O auditor é muito hábil. Então ele começava a conversar comigo, como que ele não queria nada? Então, Geraldo, como é que está a empresa? Está indo tudo bem? O que é que aconteceu esse ano? E aí ele ia anotando o que eu falava, depois ele ia lá direto para fazer as auditorias. Por exemplo, eu dizia assim, esse ano a gente fechou com um contrato com uma empresa diferente. Foi diferente? Foi. Então ele anotava ali, para depois ir auditar, para saber se eu tinha melhorado o processo para atender aquela empresa. E aí me pediu para eu falar pouco, né? Essa reunião com ele, eu dizia, não, vou falar muito, vocês que se cuidem. Mas foi só aqui um parênteses para dizer que você tendo uma empresa um pouco maior, você deveria auditar esses processos periodicamente, sabe? Porque é o seguinte, ainda respondendo a sua pergunta, processo é uma questão cultural. É uma questão de você mudar a cultura da sua empresa para uma empresa que não era orientada a processos, fazia tudo muito informal, na boca, sabe? Tudo, não tem, a maioria das empresas não é assim informal, né? Faz as coisas ali meio que para uma empresa orientada a processos, onde as coisas não são burocráticas, não. Elas são mais bem planejadas, documentadas. Então, é uma mudança cultural também. Então, vá criando, respondendo a sua pergunta, vá mudando essa cultura para uma empresa mais orientada a processo. A cultura da empresa é fundamental, né? Para qualquer coisa, né? Então, não seria diferente para a gestão de processos, né? Muito legal essa dica aí. E eu queria saber se tem um momento ideal para o empresário, né? Para uma empresa começar a fazer a gestão de processos. Você acha que existe esse momento ideal? Como é que funciona assim? Se um empresário quer começar a gestão de processos e não sabe se já está atrasado, se não está, qual é a hora ideal para fazer isso? Então, aí tem uma grande armadilha, porque quando o empresário é muito pequeno, ele acha que não precisa disso, e muitas vezes ele não precisa, tanto quanto uma empresa maior, nós explicamos isso, mas, e aí ele deixa para fazer essa documentação, essa gestão de processo quando a empresa está maior, quando a empresa começa a crescer. A armadilha é que quando ela começa a crescer, o empresário não tem tempo para fazer isso, porque ele tem que cuidar do crescimento, não só ele, mas as pessoas que trabalham com ele. Aí eles me dizem, Geraldo, peraí, você está me pedindo para parar para documentar os processos? Não tem como fazer isso agora, tem que tocar minhas entregas. E ele acaba não conseguindo documentar isso, perdeu o bonde para documentar, e aí só vai documentar isso não sei quando. E como ele não documenta, ele tem mais dificuldade de atender a demanda que vem no mercado, por tudo isso que nós falamos aqui, né? Ou atende a demanda com menos lucro, com mais defeito, por aí vai. Então, eu diria que se você puder começar, você quer crescer, se sua empresa quer crescer, quero crescer. Sempre essa pergunta, né? Não quero crescer, quero ficar pequenininho. Mesmo assim, em processo eu documentaria. Mas se você quer crescer, comece a fazer isso já. Já. Você, Sara, faz uma determinada atividade hoje na sua empresa, comece a escrever essa atividade, né? Comece a documentar essa atividade, né? E agora mesmo, né, Sara, nós tem um determinado projeto que a gente sempre realiza regularmente, a gente tem realizado esse projeto cada vez mais, que é um projeto relativo a lançamentos, né, que a gente faz do treinamento do método Gestão 365, e a gente, como está fazendo isso com mais frequência, nós resolvemos agora documentar todo o passo a passo. A gente já tinha isso documentado, mas decidimos agora, recentemente, documentar isso melhor ainda, porque isso se repete, e aí até a gente comenta, né, vamos fazer isso enquanto dá tempo, porque daqui a pouco a gente vai ter um tamanho de empresa que não vai dar mais tempo de fazer. Então, se puder, comece a fazer isso já, porque se isso lá na frente vai lhe pegar e vai ser pior para você fazer. E além do mais, se isso vai gerar lucro e vai lhe fazer ganhar tempo, o que você vai esperar para quê? É isso que eu ia dizer, né? Se só tem benefício, não tem por que esperar, né? Vai facilitar a vida da sua empresa, a sua vida, né? Então só tem ponto positivo, não tem por que não começar agora, né? Muito bom. E tem alguma história de algum empresário, Tadarado, que você queria contar aqui, que, por exemplo, não fazia isso e começou a fazer, né, a gestão de processos e mudou a empresa em algum sentido, né? Tem uma história legal para você contar? Então, essa é uma coisa muito interessante, porque surge o tempo todo, né? O que acontece com os nossos alunos?
na maioria das vezes, os alunos eles estão com alguma dificuldade de crescer, com alguma dificuldade de gerenciar bem sua empresa, quando eles entram no treinamento do método de gestão 365, eles estão no momento em que eles não estão, a empresa não está conseguindo crescer muito. E aí, o que acontece? Quando eles aplicam o método, a empresa começa a crescer. E a prioridade que a gente dá é uma prioridade para que a empresa se organize, do ponto de vista de gestão, e comece a crescer. Quando ela começa a crescer, aí surge essa dificuldade, que é a dificuldade do processo. Porque quando o aluno começa, dificilmente ele tem os processos documentados. Aliás, eu não me lembro de nenhum até agora, né? Posso estar me traindo aqui a memória, mas os alunos, quase que 100% deles chegam sem processo documentado. O que significa que está confirmado que a gente fala, né? Que pequena e média empresa dificilmente tem isso documentado. E aí é uma luta nossa com os alunos para que eles comecem a documentar esse processo. Porque se eles não fizerem isso, fica claro que eles não conseguem crescer. A gente tem casos recentes de um dos recordistas nossos, que é a empresa de fabricante de salgado, né? Em que a empresária lá, a Aline, né? A gente pode falar nela, porque ela está aí nas mídias sociais, ela nos cedeu uma entrevista muito gentilmente, está nas mídias sociais. Ela está nessa fase de documentar os processos da empresa de produção e já está tendo ganhos assim, bem relevantes. Bem relevantes. Então, isso acontece o tempo todo com a gente. Tem outro caso também de um empresário de empresa de marketing digital, que já tinha as coisas até mais organizadas, mas está aprimorando, por exemplo, os processos de gestão dos colaboradores. Ele, inclusive, fala isso na entrevista, e aí já está tendo ganhos enormes. Então, tem vários alunos aí que estão começando a dar essa virada e já estão tendo resultados significativos. Muito legal mesmo. A gente tem até depoimentos, né, que vocês podem conferir, né, desses empresários. Então, realmente a gente consegue enxergar, né, essa diferença, né, esse processo sendo aperfeiçoado e a empresa crescendo, né, paralelamente a isso. Muito bom. E para finalizar, o Taderato já está chegando ao fim, né, infelizmente aqui, porque foi muito bom esse podcast. Acho que com certeza ajudou muitos empresários, né, a entender melhor como gerenciar a empresa, né, gerenciar os processos. E aí, só por fim, assim, eu queria lhe perguntar o que é que muda na vida do empresário quando ele começa a mudar, né, essas crenças na empresa dele, né, enfim. Legal. Veja, eu acho que uma das mudanças mais impactantes que tem na vida do empresário, além do lucro, porque o lucro é uma coisa maravilhosa, né? Você começa a ver dinheiro em caixa, você não via antes dinheiro em caixa, sabe? Agora você começa a ver, tá aí, você citou o depoimento, tem um de Aline que ela fala, meu Deus, como mudou minha vida, porque agora eu vejo, ela inclusive fala que reformou por completo a casa dela, não foi? Foi. A empresa gerou. Então, não precisa falar mais nada, né? O dinheiro gera um monte de coisa boa na vida. Mas tem uma coisa que eu noto, que traz assim uma sensação, uma emoção muito forte, que é você sentir que a empresa agora é menos dependente de você. Ou seja, se está tudo documentado, você pode se dar o luxo, vou usar até essa palavra, né? De se ausentar da empresa durante um tempo para tirar férias, para descansar um pouco mais do que você descansava antes, porque agora os processos estão documentados, então outras pessoas, quando você treina ela, conseguem fazer exatamente aquilo que você fazia. Se não 100%, mas conseguem substituir muito mais do que substituía antes. Então, esse sentimento eu não diria só que é de ganho de tempo, sabe, Sara? De tranquilidade, porque agora você sabe que a empresa pode andar sozinha sem você, ele não tem preço, é um sentimento de liberdade. Pronto, encontrei a palavra, um sentimento de liberdade muito grande que você tem de deixar a empresa um pouco mais solta no sentido de desempenho, né? Muito legal. Excelente, né? Então, espero que a gente consiga, né, transformar esses empresários aí que estão nos assistindo em empresários mais livres nesse sentido, assim, né? De conseguir deixar a empresa mais eficiente, bem gerida, né? Então é isso, Federal. Muito obrigada e a gente se vê no próximo podcast.